É um prazer fazer parte da 23ª semana de monitoria. O meu nome é Lígia Moraes, eu pertenço ao curso de Fonoaudiologia e o meu projeto é intitulado como Recurso Educacional Aberto, Gamificação e Curadoria no Ensino em Fonoaudiologia. A minha apresentação foi estruturada em introdução, motivação e objetivos, metodologia, resultados e, por fim, as referências. Bom, e para começar, a disciplina escolhida para a execução do plano de aula desenvolvido foi a disciplina de patologias da fala com os alunos do 5º período, sendo que as professoras orientadoras são Simone dos Santos Barreto e Beatriz Paiva Bueno de Almeida. Para contextualizar, o tema da aula é referente aos distúrbios da fluência da fala, com um recorte para os fatores causais, sendo que a aula síncrona teve duração de 1 hora e 30 minutos e a aula síncrona foi planejada para 2 horas e 30 minutos. E o que me motivou a escolher justamente esse tema? Primeiro, as demandas que serão recebidas pelos alunos nos seus futuros atendimentos fonoaudiológicos, visto que as pessoas buscam por serviços que sejam especializados e que deem suporte às suas queixas de fala, como, por exemplo, nos casos das disfluências gagas, e também a construção de um raciocínio clínico crítico pelos alunos. Dessa forma, após assistirem às aulas e realizarem as atividades propostas, o objetivo é que os alunos possam caracterizar as causas multifatoriais da gagueira e também que façam a devida correlação dos fatores que predispõem, precipitam e que mantêm o quadro. Agora, eu irei falar um pouco dos recursos que foram utilizados como metodologia. No primeiro momento síncrono, eu realizei uma apresentação no Canva, na qual eu expliquei e introduzi a temática, questionando os alunos sobre as causas da gagueira. No segundo momento, eles foram direcionados para a plataforma Quizzes, que é altamente dinâmica e interativa, na qual eles, em dupla, responderam questões sobre verdadeiro e falso a respeito das causas da gagueira, sendo que eu acompanhava a todo momento as suas respostas. No terceiro momento, eles foram direcionados para a plataforma Mentimeter, na qual eles expressaram as suas opiniões, percepções e sentimentos sobre a aula, com a pergunta norteadora: se você tivesse que resumir o que mais te marcou nesta aula, quais as 2 palavras que você escolheria? Já no primeiro momento assíncrono, eu disponibilizei o link de um vídeo no YouTube que contextualizasse e introduzisse o tema da aula. No segundo momento assíncrono que entra o recurso educacional aberto que eu elaborei pela plataforma Canva, que foram 2 casos fictícios de origem autoral sobre as causas da gagueira. Esses casos foram digitalizados no Google Forms para que os alunos pudessem classificar adequadamente a tipologia da gagueira que mais se apropriasse a cada um. E no terceiro e último momento da aula síncrona, os alunos deveriam produzir um mapa mental que sintetizasse os aspectos mais relevantes sobre a aula. Finalmente, chegamos na parte dos resultados, que foram obtidos através de formulários de avaliação do Google Forms preenchidos pelos alunos da disciplina. É importante ressaltar que a amostra de 20 respostas equivale a 100% dos alunos inscritos na disciplina. Além disso, nos gráficos de escala, 1 significa discordo completamente e 5 concordo completamente. No gráfico 1, o objetivo era saber se os recursos visuais utilizados na aula síncrona haviam sido bem selecionados. Já o gráfico 2 demonstra o quanto os alunos julgaram que a plataforma Quizzes colaborou para o seu aprendizado, ou seja, se foi efetivo e dinâmico o seu uso. O gráfico 3 questionava os alunos se a monitora teve uma boa interação com a turma e se soube conduzir a apresentação da aula com clareza. No gráfico 4, observamos o quanto a escolha do vídeo do YouTube para a primeira parte do momento assíncrono contribuiu para o aprendizado dos alunos. O gráfico 5 aborda a objetividade e clareza do conteúdo apresentado no recurso. No gráfico 6, temos resultados sobre o quanto o recurso atraiu a atenção dos alunos e gerou interesse pelo tema. O gráfico 7 demonstra o quanto este recurso contribuiu positivamente para o aprendizado da turma. Já o gráfico 8 perguntava se o aluno indicaria esse recurso para um futuro aluno da disciplina. O gráfico 9 questionava os alunos se o tempo destinado para a execução das atividades assíncronas havia sido insuficiente. E, por fim, o gráfico 10 revela em que medida o processo de elaboração do mapa mental contribuiu positivamente para o aprendizado sobre as causas da gagueira. Essas são as minhas referências. Muito obrigada a todos que assistiram. Olá, meu nome é Gustavo e meu projeto é intitulado como Monitoria e a Interdisciplinaridade como Ferramentas na Iniciação à Docência.
A embriologia e histologia são disciplinas que integram o ciclo básico de diversos cursos da área da saúde. Geralmente são ministradas juntas, demonstrando a importância da interdisciplinaridade, rompendo com os padrões tradicionais que priorizam a construção do conhecimento de forma fragmentada. Com o advento da pandemia, as tecnologias da informação e da comunicação, as TICs, se tornaram indispensáveis na prática docente. Além disso, elas contribuem fortemente com o processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Como motivação e objetivo, busco contribuir no processo de ensino-aprendizagem dos alunos e na construção do pensamento crítico e reflexivo, através da interdisciplinaridade entre as disciplinas. Além disso, vivenciar a prática docente. Durante o período, atuei na organização e montagem dos TACs, na criação de quizzes e flashcards, ministrei uma aula de divulgação científica e fiz alguns posts para o Instagram da disciplina. Os TACs são os testes de avaliação continuada e a forma avaliativa da disciplina. Todos eles foram montados pelo Google Forms, que é uma ferramenta do Google indicada pela universidade, devido à facilidade do acesso ao armazenamento das informações e à confiabilidade. Todos os TACs eles seguiam o mesmo padrão. Haviam questões de múltipla escolha, questões de correlacionar, questões de verdadeiro ou falso e uma questão interdisciplinar. Nessa questão de interdisciplinar, havia sempre uma introdução, que era um caso clínico, e eu elencava todos os principais pontos aprendidos na aula com o caso clínico, e após essa introdução, haviam sempre uma questões de embriologia e questões de histologia a respeito dos assuntos que os alunos viram em aula. Na monitoria síncrona, eu fazia uma aula expositiva com um PowerPoint e tirava as dúvidas dos alunos. E após essa aula expositiva, eu fazia um exercício de fixação com eles utilizando o Nearpod. O Nearpod é um site que possui inúmeras ferramentas, mas o que eu utilizava são os quizzes, que através do Time to Climb, que é um processo de gamificação do conteúdo, o que torna a aprendizagem mais prazeroso para os alunos. Para mim, o interessante do Nearpod é que enquanto os alunos eles estavam respondendo, eu conseguia ter acesso ao que eles estavam respondendo e também a porcentagem de alunos que estavam acertando determinada questão. E com isso eu conseguia voltar e explicar algo que talvez não tivesse ficado tão claro para os alunos. Além do Nearpod, eu também utilizei o site Quizlet, que é um site que permite a criação de flashcards, que são cartões interativos. E quando o aluno clica nesse link, abre uma série de cartões com vários termos. E quando ele clica em cima desse termo, aparece a definição do termo. Eu optei pelo Quizlet porque ele possui diversas funções além desses cartões. Com esses cartões, ele consegue criar questões de múltipla escolha, questões de discursiva e diversos outros tipos de questão que o aluno poderia utilizar para potencializar o aprendizado. Como eu havia comentado anteriormente, eu ministrei uma aula de divulgação científica para auxiliá-los quanto à realização de uma das atividades, que era a criação de um post de divulgação científica para o Instagram da disciplina. A confecção desse trabalho ele permite que o aluno ele integre os conhecimentos obtidos ao longo da disciplina com os novos conhecimentos que eles iriam obter durante a pesquisa, contribuindo assim com a interdisciplinaridade e a construção do pensamento crítico reflexivo. Aqui a gente tem a capa de um post de um dos grupos. Quando recebemos esses posts, nós fizemos a correção utilizando as rúbricas do Google Classroom, que é uma opção disponibilizada. E cada grupo, ele também, além dessa correção por rúbricas, eles receberam um feedback do trabalho. Aqui nós temos o Instagram da disciplina, com alguns posts dos alunos e um post que eu fiz. Nesse Instagram, eu adicionei um Linktree, onde ficam armazenados todos os links dos flashcards e facilita quando o aluno for estudar. Para avaliação da disciplina, eu criei um formulário no Google utilizando a escala Likert, que é bastante utilizada para pesquisa de opinião. E eu utilizei 5 níveis de concordância, sendo o discordo totalmente e o quinto o concordo totalmente. Após o encerramento do período, eu fiz uma média ponderada utilizando a frequência das respostas e a pontuação, que ia do 1 ao 5º. Dentre as afirmativas, as 2 primeiras eram relacionadas à atuação do monitor, a terceira ao flashcard e ao Nearpod, a quarta e a quinta às questões interdisciplinares e a última se essas questões continuassem sendo trabalhadas com as turmas. A média das respostas demonstraram um alto grau de concordância com a condução da monitoria, porque ficaram lá entre o nível 4 e o nível 5 de concordância. Aqui estão as referências. Era isso que eu queria trazer. Obrigado. Olá, eu sou Janaína Vicente Ferreira,
monitora bolsista da disciplina de prótese parcial removível e apresento o projeto de monitoria Ferramentas de Ensino da Confecção de Próteses Parciais Removíveis, orientado pelo professor Dr. Marcelo Gomes da Silva. O ensino-aprendizagem da prótese parcial removível, o PPR, é de grande importância, porque esse tipo de prótese possui grande valor social e reabilita a saúde bucal e sistêmica, proporcionando diversos benefícios ao paciente quando corretamente confeccionada. Para isso, é necessária a formação de profissionais capazes de atender às demandas existentes, de reconhecer a importância da PPR, saber confeccioná-la de forma adequada e, assim, proporcionar um tratamento de qualidade para aqueles que sofrem com perdas dentárias. E o mais importante, ver o paciente de forma integral. Esse projeto vem do entendimento de que existe a necessidade de uma atenção especial ao ensino da PPR nas universidades, já que existem estudos que trazem isso e ainda destacam que parte dos profissionais não confecciona as PPRs corretamente, o que impacta no tratamento e na vida do paciente. Os objetivos do projeto são tornar o processo de ensino-aprendizagem mais dinâmico e interessante, desenvolver e aplicar ferramentas como a metodologia Problem-Based Learning, o PBL, gamificação, seminários, videoaulas e o uso de desenhos e modelos virtuais tridimensionais. Levar alunos e monitor a compreenderem a confecção das PPRs e, claro, a iniciação à docência, o que explora e desenvolve habilidades docentes no monitor enquanto realiza suas tarefas e dá assistência aos alunos da disciplina. Foi criado por mim um espaço para comunicação com os alunos no Google Classroom. Foi realizado também o atendimento extraclasse por meio do WhatsApp. Foram desenvolvidas questões baseadas na metodologia PBL e também criado uma página da disciplina no Instagram. Dentre as atribuições do monitor, tem-se a necessidade de estar presente nas aulas síncronas, online, e também nas aulas práticas presenciais, já que a disciplina esse semestre contou com uma semana intensa de práticas laboratoriais na universidade. Infelizmente, eu não pude estar presente nesse momento por questões pessoais, mas consegui auxiliar todos os alunos que me procuraram por meio do WhatsApp para tirarem dúvidas. Durante esse período, então, foi possível a criação de um espaço para comunicação com os alunos no Google Classroom, com o nome Espaço da Monitoria. Dentro da aba Conversas com a Monitoria, inseri o link de um grupo no WhatsApp para que os alunos que quisessem pudessem entrar e tirar as suas dúvidas. Apesar de existir esse grupo, os alunos que precisaram de ajuda me enviaram mensagens particulares e eu até coloquei no centro esses 2 exemplos. Esse momento, então, de contato com os alunos me proporcionou ver a importância do monitor e a responsabilidade de orientar esses alunos. Também foram criadas, porém ainda não aplicadas, questões baseadas na metodologia PBL, devido ao entendimento do aluno como centro do processo de ensino-aprendizagem. Com esse método, é possível que os alunos desenvolvam um pensamento crítico e tenham autonomia para tomar decisões frente aos casos que futuramente venham a atender. Para isso, eu criei casos clínicos seguidos de algumas perguntas. E a ideia é criar mais questões e disponibilizar no Google Classroom para que o aluno primeiro tenha acesso a elas, resolva e depois tenha um momento de monitoria síncrona para tirar dúvidas e também discutir esses casos. Essa é uma imagem com algumas das questões. Por fim, foi criada também uma página da disciplina no Instagram para levar informações a mais pessoas, de modo que não só os alunos da disciplina sejam beneficiados por esse projeto de monitoria. Pode-se observar, então, que existe um link ali na bio, que é justamente uma pasta do Google Drive que contém os artigos das postagens intituladas de Dicas de Leitura, que é uma forma encontrada para incentivar a leitura de trabalhos de qualidade pelos seguidores. Essas são as referências e eu agradeço ao professor orientador, aos demais professores da disciplina e, claro, aos alunos, sem os quais a função de monitor não existiria. Muito obrigada. Olá, eu sou o Marcelo Werneck Guimarães, aluno do curso de licenciatura em Educação Física, participante da 23ª semana de monitoria
pelo projeto Exercitando Pensar, Praticando Escrever, sob a orientação da professora doutora Michele Virginia Guiz. Introdução. A disciplina se chama Epistemologia da Educação Física. Seu público-alvo é destinado aos alunos discentes a partir do 5º período do curso de Educação Física, visto que esta é uma disciplina que tem uma grande exigência de um aporte teórico e por isso que dentro do currículo ela está endereçada, é sugerida para os alunos a partir do 5º período. Motivação do projeto. Como eu falei anteriormente, existe essa identificação da complexidade teórica da disciplina que acaba fortalecendo a relevância de um monitor, uma monitora como ela entre a figura docente e os discentes cursantes da disciplina, para que haja um maior acompanhamento do desenvolvimento da turma, em especial na persistência do período pandêmico que assola o mundo e que exige a manutenção dos cuidados e do ensino remoto emergencial. Os objetivos do projeto são de estimular a participação ativa dos discentes, oportunizar debates sobre os diferentes modos de produção do conhecimento, proporcionar vivências para além das aulas síncronas e do espaço do ambiente virtual de aprendizagem. A metodologia do projeto consiste na participação ativa por parte do monitor nas aulas síncronas e sua disponibilidade de tirar dúvidas no momento de aulas assíncronas, assim como seu acompanhamento e suas orientações durante as construções das atividades avaliativas pelos discentes, auxiliando no aprimoramento de seus trabalhos e aprofundamento de seus conhecimentos. Os resultados prévios do projeto são verificação da maior participação e interação dos alunos nas aulas e atividades síncronas e assíncronas, e um resultado que está para além do que foi previsto foi um movimento por parte dos discentes na formação de núcleos de debates nos momentos assíncronos para a discussão das temáticas que perpassam a disciplina, assim como as questões avaliativas, e foi um resultado muito profícuo. Assim como também um resultado muito positivo foi não ter nenhum discente em verificação suplementar ou reprovado, exceto aqueles casos de força maior em que os alunos ou as alunas tiveram que abandonar a disciplina, mas com certeza num outro momento vão estar concluindo com êxito. E esse resultado ele é muito positivo, visto que existe a identificação dessa disciplina como complexa por parte dos alunos, e a experiência minha também, como também aluno dessa disciplina, no momento presencial, de que muitos colegas tinham uma visão de que essa disciplina é uma disciplina que reprova bastante, e então esse resultado ele é muito positivo, porque o objetivo de nenhuma disciplina é o de reprovar, e sim de alcançar que os alunos, os discentes, alcancem um conhecimento satisfatório. As referências da nossa disciplina são essas. E eu deixo aqui o meu agradecimento, meu muito obrigado pela oportunidade. Olá, bom dia. Eu vou falar sobre o projeto de monitoria e ensino da escuta cardíaca com a utilização de estetoscópio digital. Meu nome é Raiane dos Santos Meireles. Os professores orientadores são Volney Martins e Maria Auxiliadora Nogueira. Primeiramente, o aprendizado da escuta cardíaca já é difícil por si só.
O aluno precisa escutar repetitivamente os sons auscultatórios para conseguir identificar com segurança as variações e alterações da ausculta cardíaca. Além disso, o aluno enfrenta outro desafio. Ele precisa encontrar nas enfermarias pacientes que tenham aquela alteração que ele está estudando e nem sempre isso vai ser possível. Com a pandemia da Covid-19, esse estudo tornou-se ainda mais difícil, porque as atividades presenciais foram suspensas e o contato com o paciente tornou-se impossível. Nesse contexto, o estetoscópio digital da Litman e seu software, que grava, edita e compartilha os sons auscultatórios, puderam driblar todos esses desafios. O aluno pode reproduzir os sons quantas vezes ele desejar e ainda vai ter contato com maior número de sopros cardíacos e outras alterações. Os objetivos do projeto são suprir a ausência de atividades presenciais, disponibilizar sons patológicos da ausculta cardíaca para alunos do 5º período de medicina, promover a identificação e correlação de alterações na ausculta cardíaca com síndromes clínicas, incentivar o raciocínio clínico por meio da demonstração e discussão de casos clínicos. Para isso, usamos o estetoscópio eletrônico Litman modelo 3200 para gravar os sons fisiológicos e patológicos de pacientes internados no UAP, com consentimento prévio dos mesmos. Analisamos e editamos os sons por meio desse software, que está no slide, disponibilizado pela própria Litman e que cria automaticamente um fonocardiograma de cada som. Depois compartilhamos os sons no canal do YouTube, no Instagram e no site da disciplina, e também nas aulas síncronas de discussão de casos clínicos realizadas junto aos professores. E como resultado, mais de 90% dos discentes do 5º período de medicina acreditam que o uso de mídias digitais é essencial para o ensino de todas as disciplinas. O site da disciplina, em que são disponibilizados os sons auscultatórios, obteve nota maior ou igual a 7 de 74,6% dos alunos e 33,8% deu nota 10 a esse site. Os discentes relataram também maior facilidade em identificar alterações na ausculta cardíaca após o projeto de monitoria. Quanto às conclusões, percebemos que as duas ferramentas, tanto o estetoscópio como o software, permitiram que os alunos reproduzissem os sons da ausculta cardíaca de forma ilimitada e que ainda tivessem contato com uma grande variedade de alterações na ausculta, mesmo sem o contato com o paciente, gerando maior interesse e participação dos alunos na matéria. Essas foram as nossas referências e obrigada! Bom dia, meu nome é Maite Cortes e sou monitora do projeto Ensino da Pediatria, com orientação das professoras Ana Flávia Malheiros e Áurea Gripa. Para a semana de monitoria, vim mostrar como usamos a semiologia como ferramenta principal na construção do raciocínio clínico. Primeiramente, gostaria de ressaltar que o projeto em questão é bastante extenso, com abrangência de 7 períodos, desde o ciclo clínico até o internato. Quanto à motivação e os objetivos, é necessário ressaltar que a passagem recente pelos diversos módulos da pediatria permite ao monitor entender melhor quais são as principais dificuldades como aluno em cada período. Dessa forma, podemos servir como ponto de apoio para dúvidas extra-classe e na confecção de atividades mais lúdicas no aprendizado da disciplina, sempre contando com o supervisionamento das professoras orientadoras. A metodologia aplicada é inspirada na aprendizagem baseada em problemas, também conhecida pela sigla PBL do termo em inglês, e se baseia em casos clínicos interativos que buscam a participação do aluno. O que muda principalmente é a abordagem feita para cada período. Nos períodos iniciais do ciclo clínico, o foco é saber coletar informações pertinentes à consulta na anamnese e no exame físico. A partir daí, usamos esses dados na construção dos casos apresentados, exemplificando a importância da coleta adequada no resultado, e, por fim, incentivando a edificação de diagnósticos sindrômicos baseados nessa etapa inicial. Como exemplo, podemos trazer para a aula dados em mídia reais de pacientes do nosso hospital universitário, e a partir disso os alunos descrevem seus achados, como aqui na ectoscopia, um ictus cordis visível, o emagrecimento e também um pectus carinatum.
No final do ciclo clínico, já temos a coleta geral de dados consolidada e, portanto, é o momento de lapidação e construção do raciocínio clínico propriamente dito. Assim, os alunos guiam a coleta de dados do caso e a construção de diagnósticos sindrômicos ativamente, agora de forma mais eficiente. E, a partir disso, sugerem hipóteses diagnósticas mais ou menos prováveis. Nesse ponto, auxiliamos, então, na investigação dos diagnósticos diferenciais e, por fim, mostramos as condutas adequadas para o diagnóstico do caso sugerido nessa construção conjunta. No internato, os alunos já têm plena capacidade de conduzir o raciocínio clínico para os casos clássicos propostos. Assim, atuamos como apoio e estimulamos a discussão de condutas e tratamentos adequados. Para esses alunos, também abordamos desafios diagnósticos para estimular o raciocínio além do livro-texto. Em resumo, nas aulas seguimos sempre uma mesma linha de raciocínio, mas com foco adaptado a cada nível de conhecimento teórico-prático. E além do contato direto em sala de aula, a monitoria em pediatria também atua no ensino extramuros, buscando fornecer material didático lúdico e prezando sempre por manter o canal da linguagem aberto, e, como consequência, o contato estreito bilateral entre os discentes monitores e alunos, por intermédio das professoras orientadoras. Nesse sentido, nosso principal projeto atualmente envolve monitores de toda a disciplina na confecção de e-book que facilite o ensino da pediatria na era digital, partindo da semiologia até casos reais com o desenvolvimento do raciocínio clínico separados em capítulos para cada sistema. Juntando todas as nossas frentes, temos alguns resultados parciais. Em relação às aulas, podemos perceber que para os alunos do ciclo clínico, entender a importância da parte que já lhes cabe para o resultado final do atendimento é um grande motivador. Já para os internos, perceber que já possuem proficiência para tomar a frente na condução dos casos clássicos lhes dá segurança para levar o estudo para o aprofundamento, incluindo também tratamento e desafios diagnósticos. O e-book, apesar de ainda estar na fase de confecção, tem parte de seus capítulos já em uso pelos alunos, com bom aproveitamento para o acompanhamento das aulas. Por fim, seguem as referências usadas. Muito obrigada. Olá, boa tarde. Meu nome é Leonan Loureiro, sou monitor de neuroanatomia e vou dar início à minha apresentação do projeto de monitoria. O tema será nervos cranianos, e esta aula foi montada pensando no ensino remoto da neuroanatomia, para os alunos do 4º período de medicina, estando disponibilizada no site da disciplina. Então, eu tento explicitar ao aluno nessa aula não só o embasamento neuroanatômico, mas o porquê de estudar pares cranianos. Então, é fundamental para que o aluno tenha interesse em estudar, né? Não só para que ele aprenda, mas que ele tenha interesse em se aprofundar, em estudar mais, ele entender por que aquilo é importante. Por que é importante estudar pares cranianos. Então, a gente fala para o aluno que pares cranianos é de fundamental importância clínica, é de uso constante no dia a dia do médico generalista, do neurologista, que seja. Então, eu inicio mostrando uma lista dos 12 pares cranianos. E como essa aula é dada num contexto de tronco encefálico, eu enfatizo que vamos focar nos 10 últimos pares cranianos, né? Então, eu relembro quais são esses pares cranianos e a gente vai trabalhar do 3º ao 12º par, que são aqueles que surgem no tronco encefálico. Então, aqui eu inicio explicitando a diferença entre origem real e origem aparente dos nervos cranianos, que é um conceito que pode ficar meio nebuloso ao aluno. Então, teoricamente, aqui eu escrevo a diferença entre origem real, origem aparente no encéfalo e origem aparente no crânio. E, em seguida, eu monto uma lista dessa origem aparente no encéfalo do crânio de cada par craniano. Novamente, focando nos 10 últimos pares, que são aqueles que surgem no tronco encefálico. São aqueles que possuem uma origem aparente encefálica no tronco encefálico, ok? Então, aqui eu mostro ao aluno essa origem aparente. E, em seguida, eu entro com recurso visual, né? Eu entro com o recurso do desenho da imagem. Então, está aqui uma imagem bem clássica dos livros de neuroanatomia, mostrando a origem aparente no encéfalo, uma origem aparente no crânio, para o aluno que não conseguiu entender muito bem a explicação teórica, né, que ele veja a imagem e entenda melhor. E aqui eu foco na origem real dos pares cranianos sensitivos, listando esses pares, explicando algumas diferenças, né, que talvez o aluno tenha esquecido sobre neurônio bipolar, pseudounipolar, algumas imagens, e a gente vai explicando um por um aqui, para em seguida eu entrar
com a foto, né? Dentro de um contexto de pandemia, onde o aluno não está podendo ter acesso ao anatômico, infelizmente, a gente mostra aqui algumas imagens de peças reais, né? Que é fundamental para o entendimento, para associar com a explicação teórica, com a imagem do livro e a foto da peça anatômica. Então tá aqui algumas imagens que a gente mostra ao aluno. E por fim, essa imagem bem famosa, né? Quando a gente fala de origem real dos nervos cranianos, o aluno ele se depara com essa imagem no NET, ele pode ficar um pouco assustado, e aqui a gente trabalha essa imagem, a gente desmistifica essa imagem, a gente mostra para o aluno que tem sim como entender esse emaranhado de núcleos aqui. E vale a pena ver de novo. Por que isso é importante? Porque não adianta nada eu falar da origem anatômica dos nervos cranianos, o trajeto desses nervos cranianos, diferenças teóricas, e o aluno não saber qual é a função de cada par craniano, né? Então aqui eu mostro, junto com uma imagem bem didática, a função dos pares cranianos daqueles que surgem no tronco encefálico. Aqui novamente. E aqui eu entro dentro da neuroanatomia topográfica, né? Então, por partes, eu vou mostrando ao aluno essa origem aparente encefálica dos nervos cranianos. Então, iniciando pelo bulbo, eu mostro os nervos que têm origem aparente encefálica no bulbo. Sigo para o sulco bulbo pontino, faço a mesma coisa. Sigo para a ponte, faço a mesma coisa. E, por fim, o mesencéfalo, fazendo a mesma coisa. E daqui eu mostro a imagem junta, né? A imagem antes cortada agora se juntou e formou uma imagem só, né? Para o aluno poder ter essa visualização como um todo. Aqui dando uma ideia tridimensional da imagem. E aqui eu mostro ao aluno o macete do 3, né? O macete do 3 é um macete que eu desenvolvi para ajudar o aluno a entender qual é a ordem, né? Já que cada par craniano tem um número, a gente pode fazer uma ordem que ajuda o aluno a entender a origem aparente encefálica desses pares cranianos no tronco cefálico. Então, iniciando do terceiro par, indo até o 12º par em ordem crescente, a gente forma o número 3. Terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º e 11º e 12º par, formando o número 3. É o macete do 3. O aluno nunca mais esquece. E aqui eu mostro mais algumas imagens de peças reais, né, que é importante para fixar esse contexto, para fixar essa ideia no aluno. E por fim, eu dou uma contextualização clínica mais palpável. E para essa contextualização clínica, eu associo o conhecimento de vascularização com o conhecimento que o aluno acabou de ver sobre a origem aparente, né, e a origem real dos pares cranianos. Então, eu mostro aqui e falo um pouco sobre as pinças arteriais, sobre os aneurismas, né, e como isso se demonstra para a gente na clínica, né, no dia a dia, numa emergência, por exemplo. E eu finalizo mostrando o meu material usado e o material de apoio que eu recomendo para o uso do aluno, né. Finalizo aqui a apresentação do meu projeto de monitoria. Espero que tenham gostado e obrigado pela atenção. Olá, meu nome é Gustavo Scatambulo Batista. Eu venho apresentar meu projeto O Uso das Redes Sociais como Forma de Ensino da Medicina Nuclear para essa semana de monitoria. Eu gostaria de deixar registrados meus agradecimentos aos professores orientadores Jader e Cristina. E, bom, o projeto ele consiste em um perfil do Instagram cujo nome é MedUF Nuclear. Lá são postados casos clínicos, quizzes e temas relacionados à área da medicina nuclear. E por que o Instagram e por que a medicina nuclear? Bom, o Instagram ele é uma rede social na qual os usuários rolam um feed de notícias para ver fotos e vídeos das pessoas que te seguem. Esses novos posts eles vão aparecer no feed à medida que eles são publicados e essas atualizações elas dependem dos perfis que o usuário segue na plataforma. A característica que mais chama a atenção é o foco, porque ele é totalmente voltado ao conteúdo visual. Assim, o usuário ele pode compartilhar suas fotos e contar com seguidores, que são aquelas pessoas que decidem receber as suas atualizações. Como qualquer outra rede social, ele tem como objetivo agregar pessoas, fazer com que compartilhem momentos e se aproximem. Assim, ele se tornou também uma ferramenta para alimentar a estratégia de marketing, de divulgação e de conhecimento. Atualmente, no Brasil, é a quarta rede social mais utilizada e conta com 110 milhões de usuários. Bom, com relação à medicina nuclear, que é a especialidade médica que tem como característica principal o uso de emissores de radiação ionizante, e segundo a Organização Mundial da Saúde, né, a OMS, a densidade de equipamentos de PET-CT ou tomografia por emissão de pósitrons, muito usados para os exames da medicina nuclear,
é de 0,5 por milhão de habitantes no Brasil, entre a esfera pública e privada. Sendo a população brasileira estimada em pouco mais de 200 milhões de habitantes, há então 2 milhões de habitantes por equipamento. No início de 2015, foram pagos pelo SUS cerca de 296 exames por mês, e a perspectiva de realização de exames por ano é de 100 mil exames. Dados da ONU, eles apontam que a densidade adequada de equipamentos de PET-CT seria de pelo menos o dobro, ou seja, de um equipamento para cada 1 milhão de habitantes. Então a gente precisa dobrar o número de equipamentos de PET-CT e o número de médicos nucleares no Brasil para atender às demandas da população. Outra medida que é importante é o aumento das indicações de PET-CT cobertas pelo SUS. Para se ter uma ideia, há cerca de 5 estados brasileiros que eles não têm o PET-CT e eles encontram-se principalmente na região da Amazônia. E aí que surge a proposta do projeto, que é informar a população sobre a importância e a necessidade desse tipo de exame, além de auxiliar na formação da comunidade acadêmica, que são nossos futuros médicos e quem sabe se interessem por essa especialidade, além de contribuir na atualização de residentes e até na revisão de assuntos para profissionais de outras áreas. E para a elaboração dos posts, eu utilizo o Canva, e para a revisão bibliográfica e para elaboração dos textos e conteúdos, eu utilizo artigos científicos e livros disponibilizados pela biblioteca virtual, que tem parceria com a UF. Aqui eu trouxe 2 exemplos de publicações, para que se possa visualizar que são textos, a ideia é que sejam textos curtos, para que o usuário ele consiga reter a informação de maneira a não simplesmente ignorá-la, Porque como o objetivo da plataforma é o foco, é a atenção, a necessidade de serem textos resumidos com conteúdos explicativos é fundamental. Atualmente contamos com 499 seguidores, sendo a maioria composta por mulheres. Também, a maior parte de nossas visualizações estão na região metropolitana do Rio de Janeiro, em municípios como Niterói, Rio de Janeiro e São Gonçalo, porém temos em outras localidades do país. A faixa etária que mais visualiza é a faixa etária dos 25 aos 34 anos, ou seja, provavelmente muitos acadêmicos ou recém-formados e até mesmo residentes. Isso também é visto tanto quando fazemos o comparativo só para homens quanto para mulheres. Com relação às propostas para o futuro, como eu falei, o Instagram ele é uma rede social que permite muita interação, então a ideia é que futuramente eu poste quizzes, casos clínicos, onde as pessoas podem responder o que elas acreditam que seja, através da imagem, através da clínica do paciente. Então, a ideia é que futuramente as pessoas elas consigam interagir com a página desta forma. Estas são as minhas referências e, novamente, muito obrigado pela atenção. Olá, eu sou a Bruna Sarquis Duarte Teixeira e esse trabalho é um relato de experiência na monitoria de semiologia e semiotécnica. Introdução. A finalidade desse trabalho é relatar a experiência como monitora do projeto Laboratório de Semiologia e Semiotécnica de Enfermagem, Práticas Educativas Simuladas, que engloba as disciplinas Fundamentos da Semiologia e Semiotécnica e Semiologia e Semiotécnica aplicada à enfermagem. Essas disciplinas abordam procedimentos técnicos que serão praticados dentro do laboratório e posteriormente no ambiente hospitalar e na atenção básica. O projeto tem como proposta a introdução dos monitores no ambiente da docência, desenvolvimento de práticas pedagógicas, confecção do material de apoio, além de trazer inovações em estratégias tecnológicas para o ensino híbrido. Para Castione, os desafios que advêm do enfrentamento da pandemia da Covid obrigaram as instituições educacionais a repensarem suas atividades e a sua relação com as diversas tecnologias. As monitorias acontecem de forma remota pela plataforma Google Meet e presencial no Laboratório de Enfermagem da Universidade Federal Fluminense, no campus de Rio das Ostras, sendo esse o local de vivências marcantes na graduação. Para Schmidt, o Laboratório de Semiologia e Semiotécnica é um ambiente planejado com recursos didático-pedagógicos que visam oferecer condições para o aprendizado prático do acadêmico de enfermagem. É o local onde o acadêmico conhece pela primeira vez as técnicas e práticas de enfermagem, e o discente monitor assume um papel de facilitador da aprendizagem de outro discente, sendo motivado pelo conhecimento teórico-prático e pelo olhar da docência que a monitoria oferece. Segundo Pellison, o projeto de monitoria possibilita a criação de um espaço onde o aluno possa interrogar, praticar e revisar os conteúdos trabalhados em sala de aula com menor grau de receio. Objetivos. O objetivo geral é descrever a experiência como monitora do projeto, bem como as vivências com os alunos, e o objetivo específico é o olhar da monitora sobre a docência e o papel de educador avaliador. Metodologia.
Trata-se de um relato de experiência com a proposta de descrever as vivências de uma acadêmica de enfermagem no projeto de monitoria. O relato de experiência possibilita explorar aprendizados vivenciados por outrem, comparando com a própria realidade, propiciando novos debates e reflexões sobre a temática. Resultados de discussão. As monitorias aconteceram em encontros síncronos, assíncronos e presenciais. Os encontros síncronos eram voltados para a turma de Fundamentos da Semiologia e Semiotécnica. Aconteciam pela plataforma Google Meet, toda terça-feira às 7h30. Eram aulas expositivas e dialogadas, com materiais de apoio. A participação englobava boa parte dos alunos, mas com entrosamento dificultado, visto que muitos alunos não ligavam a câmera. Mas os acadêmicos expressavam satisfação pelo apoio e suporte prestado durante as monitorias, sanando-se dúvidas e levantando debates sobre os temas. Os encontros presenciais aconteciam no laboratório de enfermagem, seguindo todo o protocolo de proteção individual contra a Covid-19. Era voltado para o ensino semiotécnico, sanando dúvida e repassando o procedimento. Eram monitorias desafiadoras, que estimulam a didática sobre o tema e aguçam o lado da docência. Com as práticas no laboratório, os acadêmicos demonstraram maior confiança na realização dos procedimentos e manuseio dos equipamentos. O momento assíncrono era voltado para a resolução de estudo dirigido. Indo além, houve auxílio na avaliação prática da disciplina Semiologia e Semiotécnica aplicada à enfermagem, elaborando casos clínicos com material de apoio. A proposta avaliativa era a resolução crítica de um caso clínico e a interação com o paciente através da simulação clínica. Participei diretamente do processo, sendo a responsável por simular a voz do manequim através de aparelhos eletrônicos. Ribeiro destaca que a experiência clínica simulada oferece maior suporte ao aprendizado clínico, por direcionar as atividades simuladas para as necessidades de aprendizado específicas, sendo este o processo mais relevante durante o projeto, por proporcionar o olhar crítico sobre o processo avaliativo da docência e a elaboração de novas estratégias de ensino. Visando suprir a carência que o ensino híbrido acarreta para os estudantes de enfermagem, foram confeccionadas diversas ferramentas pedagógicas como material de apoio para o projeto, sendo elas o procedimento operacional padrão, estudos dirigidos e script para simulação clínica, diversos casos clínicos, folder com os materiais utilizados na terapia medicamentosa e vídeos educativos com o passo a passo dos procedimentos. Conclusão. Diante dos fatos apresentados, é possível afirmar que a realização da monitoria permite o aperfeiçoamento da destreza com relação às técnicas de enfermagem, tornando o discente mais seguro para o campo prático. Permite também o crescimento intelectual, pelo constante aprofundamento dos temas abordados. Ser monitor exige empenho, estudo e desenvolvimento das habilidades, contribuindo diretamente para a formação de competência e responsabilidade do meio acadêmico. É uma experiência rica, introduz o discente em uma das possibilidades de exercer a sua futura profissão, a docência. Essas são as minhas referências e muito obrigada. Olá, me chamo Carolina, sou graduanda do curso de Psicologia da UF no campus de Rio das Ostras. Acompanho atualmente como monitora bolsista o projeto Cognição e Coletivos, um projeto de monitoria, sob orientação do professor Christian Sade. Nesse vídeo, buscarei apresentar de forma sucinta um pouco do trabalho que temos desenvolvido dentro desse projeto. Esse projeto de monitoria está vinculado à disciplina obrigatória de Cognição e Coletivos, oferecida no 6º período do nosso curso de Psicologia, a qual busca oferecer aos alunos uma formação crítica em epistemologia, de forma que, ao estudarmos as interfaces entre ciências cognitivas e ciências sociais, possamos também discutir o caráter político e coletivo da produção de conhecimento nas ciências humanas em geral e na psicologia em particular. Buscamos estruturar esse projeto como uma forma de acompanhar a disciplina pela perspectiva de um aluno e, através dessa direção, elaborar diferentes maneiras de apreensão do conteúdo, criando meios para que esse se torne mais solúvel aos alunos, ao mesmo tempo em que sua importância teórica e prática numa formação de psicologia seja evidenciada. Considerando o momento de excepcionalidade em que estamos vivendo, devido à pandemia da Covid-19, ressalta-se a relevância do suporte da monitoria como uma forma de reduzir os prejuízos do ensino remoto emergencial. Além de ajudar os alunos no estudo da matéria, a atividade de monitoria objetiva auxiliá-los na confecção dos trabalhos de conclusão da disciplina, bem como ajudar o professor no planejamento das aulas, contribuindo com propostas que visem ao desenvolvimento das práticas pedagógicas. O projeto da monitoria também torna possível um treinamento para a atuação do magistério, conferindo ênfase às atividades de ensino e de pesquisa bibliográfica, o que para mim é particularmente extremamente instigante e enriquecedor, pois só reforça o meu desejo perante a carreira acadêmica.
Em primeiro lugar, a metodologia teve de ser adaptada para o modelo remoto. Nós possuímos encontros semanais síncronos através da plataforma Google Meet, de duração média de 1 hora e 40 minutos. São encontros extra-classe em dia e horário combinado com a turma. Além disso, possuímos encontros quinzenais, inseridos no horário da própria disciplina, o que facilita a possibilidade de participação dos discentes. Nesses encontros, inicialmente abre espaço para que os alunos compartilhem possíveis dúvidas sobre os textos estudados. Com debates gerais sobre esses, prosseguimos a monitoria, relacionando-os com textos anteriores ou de outras matérias, incluindo reflexões que escapam dos assuntos explícitos da disciplina, para criar possíveis conexões com outros objetos de estudo. Também contamos com momentos de leitura comentada conjunta dos textos, possibilitando elucidar novas questões e criar uma maior interação com o conteúdo para instigar a confiança na participação em sala de aula. Busco ainda nesse processo mantê-lo sempre em vias que possibilitem a construção de conhecimento em conjunto. Considerando que o método de avaliação final da disciplina é a elaboração de um trabalho escrito, articulando textos com algum tema de interesse, pensar em temas diversos associando-os ao conteúdo foi uma estratégia para uma maior apropriação desse pelos discentes, de forma a sempre manter a contextualização e relevância dos conceitos estudados na concretude do nosso cotidiano e em questões da realidade atual. Esse trabalho de monitoria também inclui a participação nas horas de aula da disciplina, onde procuro me atentar não só ao conteúdo, mas também à forma como a informação está sendo recebida pela turma, de modo a elaborar um feedback para o professor e também participando dos debates em sala, buscando manter a fluidez da aula. Cabe citar também o papel fundamental que as redes sociais propiciaram em minha tarefa atualmente. Por conta de empecilhos pessoais ou da excepcionalidade da realidade atual, alguns alunos não conseguiam participar das monitorias. Em virtude disso, disponibilizei minhas redes sociais a fim de possibilitar a resolução de quaisquer dúvidas, assim ampliando e ressignificando o espaço de monitoria. Para além do trabalho prescrito, possibilito também um espaço de partilha, acolhimento e cuidado perante as inseguranças e dificuldades que vivemos nesse momento excepcional, a fim de tornar a vivência acadêmica atual um pouco mais sustentável, traçando uma rede de apoio mútuo, buscando sempre manter esse projeto no plano da transversalidade e não da hierarquização de saberes, conforme o que é estudado na própria disciplina. Como alguns resultados, podemos apontar o estreitamento da relação discente-docente e entre discente-monitora e discente-monitorado, reduzindo não somente os efeitos das perpetuadas relações hierárquicas de ensino, mas também reduzindo, assim, as perdas advindas do modelo emergencial remoto. Com esse projeto de monitoria, segundo o próprio feedback de alunos, conseguimos criar e aprofundar uma maior zona de interação com o conteúdo de cognição e coletivos, provocando uma abertura para novas reflexões e críticas tão necessárias às armadilhas impostas pelas tradições ocidentais, que ainda o influenciam e moldam o pensar, o fazer e o aprender em nossos tempos. Esse exercício também me alcançou, sobretudo no que tange à prática da docência, através de experiências com planejamento, pesquisa bibliográfica, condução de debates, normas burocráticas da instituição e reconhecimento das dificuldades vivenciadas por professores, especialmente nesse modelo de ensino remoto. Essa foi uma breve apresentação sobre o nosso projeto. Muito obrigada pela atenção. Olá, eu sou Vitória Lavínia Oliveira Baqueiro e hoje vamos falar um pouco sobre o meu relato de experiência sobre a monitoria. O título do meu projeto se chama Experiência da Monitoria no Contexto do Ensino Remoto. A monitoria da disciplina de Classes e Movimentos Sociais sob orientação da professora Alessandra Genu Pacheco no curso de Serviço Social da UFCampus. Aqui é a aula que eu ministrei no dia 13/9 de 2021 sobre o tema de encarceramento em massa. Podemos perceber que alguns alunos se sentiram à vontade para abrir suas câmeras e participar da aula. Bom, para iniciar, vamos falar um pouco sobre a experiência da docência no contexto do ensino remoto. Em virtude do momento pandêmico no mundo que estamos vivenciando pela Covid-19, a universidade suspendeu as aulas presenciais em 2020. Com isso, as aulas estão sendo ministradas por ensino remoto, majoritariamente pela plataforma Google Meet, de forma síncrona. Bom, diversas são as particularidades para lidar com esse novo momento, principalmente na questão tecnológica, uma vez que o acesso não é feito de forma igualitária.
É válido ressaltar que a monitoria também passa por esse processo de ensino remoto. É algo muito novo para os alunos, para o monitor e para o professor. Escolha do tema. A escolha do tema se deu através de desejo pessoal mesmo, para falar sobre o encarceramento em massa. Por isso foi utilizado como referência bibliográfica o livro da Juliana Borges, Encarceramento em Massa, da coleção Feminismos Plurais. E para isso foi escolhido o segundo capítulo, Brasil, Ideologia Racista e Sistema de Justiça Criminal. Com esse tema eu pude tratar de diversos assuntos, como racismo, história do Brasil, questão de gênero, criminalização da pobreza, formação do sistema de justiça criminal, seletividade penal, entre outros. Tudo isso para fomentar a importância do movimento antirracista e o movimento negro no Brasil. Estratégias metodológicas. Foram duas que foram utilizadas. A primeira é a apresentação do tema pelo PowerPoint, com frases e trechos curtos, para facilitar o entendimento no estilo de mapa mental. Cores também foram utilizadas para chamar a atenção dos alunos e imagens impactantes e atrativas também foram utilizadas. Também utilizamos o painel colaborativo virtual disponibilizado pela plataforma Padlet, justamente para a gente entender as primeiras impressões dos alunos sobre o tema, fomentar o debate e ser de fácil manuseio. O relato da aula. A aula foi iniciada às 19 horas, como sempre, e ao longo das 19 horas, 19h10, os alunos foram começando a entrar, e assim a gente entendeu que o link do Padlet dele deveria ser disponibilizado a todo momento no chat para os alunos que forem um pouco atrasados pudessem também participar desse processo. A gente percebe que no primeiro momento os alunos teve essa adesão do Padlet para falar sobre o tema, só que alguns preferiram manifestar sua opinião pelo chat mesmo e não pelo painel colaborativo, voltando justamente pelaquela questão que o acesso não é feito de forma igualitária, nem todos têm os mesmos meios para acessar os outros dispositivos. Assim, ao longo da apresentação, muitos alunos contribuíram com questionamentos, opiniões e referências bibliográficas de outros autores. Assim, alguns abriram também o microfone e outros foi por chat mesmo. Eu posso falar que a aula foi muito tranquila e com trocas muito boas. Sobre as minhas considerações finais. Bom, não é um processo fácil de ser desenvolvido por ensino remoto, Como a gente veio falando, justamente o acesso não é feito de forma igualitária, alguns alunos não têm celular bom, alguns alunos não têm notebook bom, mas eles participaram, mesmo assim, com todas essas questões. A receptividade dos alunos é fundamental. E para isso vem a importância da monitoria na formação profissional. É algo que amadurece o aluno que futuramente vai ser um profissional. Obrigada, espero que vocês tenham gostado. Olá, meu nome é Laila, eu sou graduanda do último período de Serviço Social na Universidade Federal Fluminense, UF. Eu iniciei no projeto de monitoria no primeiro semestre de 2021, como monitora da disciplina de Supervisão Acadêmica de Estágio 2, que é ministrada pelo professor Fábio Simas. No nosso programa da disciplina, nós buscamos priorizar textos e atividades que abordassem o Código de Ética do Assistente Social, de 1993, a Lei Orgânica da Assistência Social, também de 1993, e textos que retratassem a prática profissional de assistentes sociais na pandemia de Covid-19. Para isso, nós convidamos assistentes sociais das áreas do sócio-jurídico e da saúde, que eram as áreas de atuação do estágio, na nossa turma, para uma roda de conversa com a turma, em que os convidados puderam retratar as possibilidades e adversidades do cotidiano pandêmico conosco. Durante o semestre, eu e o professor Fábio nos reuníamos semanalmente para combinar e elaborar as atividades das aulas de forma conjunta. Nas aulas expositivas, eu auxiliava o professor complementando na apresentação de textos e demais atividades. Eu tive a oportunidade de ministrar uma aula, com auxílio do Fábio, em que eu dei aula sobre o projeto de intervenção no campo de estágio, projeto este que é construído no estágio 2 e é implementado na instituição no estágio 3. Durante a monitoria, eu também pude realizar a correção de trabalhos e atribuir notas a estes trabalhos, além de auxiliar os alunos em todas as aulas, síncronas e atividades assíncronas também, respondendo e-mails e mensagens no grupo de WhatsApp que criamos para tentar diminuir os impactos do ensino remoto, uma vez que a relação professor, monitor e aluno estava muito distanciada. Isso permitiu uma maior aproximação entre todos
e obtivemos um ótimo retorno da turma que ficou muito satisfeita com o programa. Nós tivemos 100% de aproveitamento da turma, todos foram aprovados e com boas notas, e embora tivéssemos um receio enorme quanto à qualidade do estágio da turma, por se tratar de um estágio exclusivamente remoto, ao fim da disciplina nós nos surpreendemos positivamente com a experiência que eles puderam adquirir, dentro das possibilidades, é claro, e pudemos notar isso principalmente no desenvolvimento dos projetos de intervenção que nos foram apresentados, em que os alunos trouxeram excelentes apontamentos e propostas a serem desenvolvidas no campo de estágio, principalmente nesse período crítico de pandemia. E acredito que assim, dentro das possibilidades, o objetivo de contribuir no ensino da turma foi alcançado. Eu quis muito participar do projeto de monitoria para ter uma experiência da prática docente e foi uma experiência muito engrandecedora que contribuiu muito para a minha prática. Agradeço a todos do projeto pela oportunidade, aos alunos pela troca incrível e um agradecimento especial ao professor Fábio Simas, que é o meu orientador, por todo o conhecimento disponibilizado, pela experiência enriquecedora que está sendo trabalhar com ele, que é um professor exemplar. Agradeço. Oi, meu nome é Tamara e o projeto de monitoria que eu sou vinculada é o Produzindo Interfaces entre Psicologia, Saúde e Direitos Humanos a partir do audiovisual. Esses projetos incluem 2 disciplinas, uma disciplina obrigatória, que é o Psicologia Aplicada à Saúde Pública, e uma disciplina optativa, que é o Saúde Mental, Autonomia e Direitos Humanos. E quando o Rafael traz essa aposta pedagógica no audiovisual para discutir esses campos que se cruzam, isso me interessa muito, né? E no momento que eu passo para a monitoria, a gente começa a discutir formas possíveis de construir esse espaço da monitoria. E um dos principais objetivos para a construção desse espaço, né, é pensar esse contexto que a gente está vivendo. Que, ao mesmo tempo que a gente deixa esse campus universitário, que era um campus do comum, um lugar onde a gente se cruzava, um lugar onde todos os acasos eram comum a todos, a gente passa a ocupar esse espaço muito individual, que é o das nossas casas. Então, a minha aposta metodológica nesse sentido, enquanto monitora, é proporcionar um espaço onde o cotidiano comum possa aparecer, né? E a partir disso, eu faço um convite para as turmas para que a gente possa fazer um espaço que a gente meio que brincava e chamava de espaço de corredor, que era poder falar o que era estar dentro dessas disciplinas, o que era fazer essas disciplinas, poder falar como essas disciplinas atravessavam esse percurso, né, da formação, e também a gente discutia documentários que tinham uma duração em média de 20 minutos dentro desses espaços. Os 2 documentários que eu escolhi para a gente discutir foi A Casa dos Mortos, que é um documentário dirigido pela Débora Diniz, e o Saúde Mental e Dignidade Humana, que é um documentário produzido pelo Centro de Memória da OAB. Eu acho muito difícil falar de resultados parciais, né? Então eu vou dizer de motivos pelo qual eu pretendo estender essa aposta no próximo semestre, no caso. Eu acho que é por esse espaço permitir a criação de um ambiente comum, né? Poder se relacionar com essa disciplina nesse espaço. Poder dizer das experiências dessas disciplinas nesse espaço coletivo, né? Poder coletivizar isso. E principalmente dentro dessa função de monitoria, né? Que não é ser um entre um professor e o aluno, mas ser um criador de possibilidade. Eu acho que foi isso que eu pretendi criar, né? Uma possibilidade de coletivizar as experiências. E acho que a minha principal referência para essa aposta metodológica é o livro do Paulo Freire e do Antônio Fagundes, que é Por uma Pedagogia da Pergunta. É um dos meus preferidos, ele é um livro de diálogo, né, onde o Paulo e o Antônio eles discutem o que é e conversam, compartilham o que é essa experiência do exílio. E eu vou dividir um trechinho aqui. O exílio é o exilado no exílio. O exílio é o exilado assumindo, de forma crítica, a condição de ser exilado. Se ele se assume assim, se faz sujeito do aprendizado, que a circunstância nova lhe impõe.
E, se torna um bom aprendiz, acho que se prepara muito bem para a volta à sua terra. E claro que eu não quero ser leviana de comparar uma experiência de exílio com uma experiência de estar em ensino remoto por conta de uma condição sanitária que foi colocada pela Covid-19, né, pela pandemia da Covid-19. Então, o que eu quero dizer aqui é que foi através de escutar essas experiências, esse compartilhamento dentro do livro, eu pude pensar que é claro que a gente precisa continuar dizendo que a psicologia é um curso presencial. A formação em psicologia ela é presencial. A gente não pode abrir mão disso. E continuar reivindicando o retorno para o campus universitário, assim que as condições sanitárias forem possíveis para tal. Mas a gente não pode ficar só nesse saudosismo. É preciso lidar com esse novo cotidiano que nos foi imposto. E escutar essa experiência do exílio me fez apostar metodologicamente na experiência de criar espaços para que esse novo cotidiano pudesse aparecer, para produzir uma coletivização desse cotidiano. Eu acho que é isso.